Olá a todos, o meu nome é Ricardo Ribeiro, sou formador na Manse Formação e também instrutor Les Mills no mercado e como presenter na equipa nacional. Comigo tenho aqui um grande convidado, uma pessoa que está no mercado há 30 anos e olhem, 30 anos no mercado nacional, como vocês conhecem, não é pera doce, certo? João Caravaca, por favor, apresente-se à comunidade. Meu nome é João Caravaca, como o Ricardo disse, e bem, eu estou nesta área, neste registro há 30 anos. Sou proprietário de 2 clubes em Sintra, temos programas Les Mills desde o início, e pronto, este é um pequeno resumo da minha vida, da minha história. Não, tenho que acrescentar aqui mais uns pontos. O João, acima de tudo, para além de ter os clubes, dedica-se de uma forma muito genuína ao que é o culto da saúde e do exercício físico e num fator muito importante, que é a inclusão. Para o João, ele tem que incluir toda a gente no que é a parte do exercício. Estou a falar de idosos, crianças. É um motivador efetivo do exercício físico na zona de Sintra. E quando eu falo de exercício físico, falo também de inclusão social e falo também de tudo o que é a promoção de saúde, como eventos, tudo o que a Câmara, aquelas ideias que ninguém consegue resolver, o João Caravaca está sempre presente. E acho que é importante referenciarmos isso, porque são aquelas ideias que as pessoas não têm noção, não é? De só se ver o João Caravaca, que é um João que está sempre com o cabelo Em pé, em pé. Mas por trás desta imagem há um trabalho e uma dedicação de extremo no mercado nacional. E obrigado, João, acima de tudo isso. E o que é que nos traz aqui hoje? O mercado está, neste momento, numa fase de crescimento colossal e ainda bem. Finalmente, o exercício físico está cada vez mais intrínseco no dia-a-dia dos cidadãos e do nosso próprio dia-a-dia. Por outro lado, levantou outras questões, que é formação, a necessidade formativa das equipas, criar novos recursos humanos. E aqui a nossa conversa de hoje é, eu vou falar um pouco da minha visão como formador e parte integrante do mercado, é ter uma visão polivalente, e o João vai aqui partilhar uma vista de gestor em como é que ele, dessas novas necessidades, e como é que a formação pode e deve ajudar a resolver algumas componentes que depois melhoram não só os negócios, mas acima de tudo, para mim, desculpa João, eu sei que tu és gestor, para mim melhor que um negócio é uma boa experiência. A experiência que alguém chega a um ginásio, tem uma avaliação física, tem um plano de treino, tem a atenção genuína de uma equipa, tem, quem sabe, um acompanhamento privado com um personal trainer que ainda é mais incisivo no que é uma entrega de serviço, uma experiência. Tem aulas de grupo de elite. isso é uma partilha comum nossa, Pois, toda esta guerra. certo? E é por isso que esta conversa tem que derivar. João, na tua opinião como gestor, e depois este paradigma que eu te falei do que é a minha sensação de experiência, como é que tu vês isto integrado no teu negócio? Ricardo, sem dúvida que a formação uma das peças fundamentais desta nossa área. Das outras não sei, mas pelo menos da nossa é isto. Porquê? Como disseste bem, o nosso principal objetivo, além da saúde física, também é criar uma boa experiência. E nós sabemos, como gestores, de que os primeiros 6 meses são cruciais para um abandono. Se nós não conseguimos criar uma boa experiência neste período, vamos ter um abandono precoce. Se tivermos uma má formação, ou se tivermos uma formação medíocre, ou se tivermos falta dessa formação, a tendência é que isto comece a aumentar de tempo para tempo, cada vez com maior frequência. Daí ser importante, e como tu dizias e bem, desde a avaliação física, uma prescrição de treino, um acompanhamento, umas boas aulas de grupo com qualidade, um acompanhamento em sala, um treino personalizado, tudo isto fica assente numa formação. Caso não exista esta formação, estamos sempre naquela área do achismo. Eu acho que, e não passamos disto. E cada vez mais na nossa área, nesta área do fitness, da saúde, desta transição do fitness para a saúde, ou da saúde para o fitness, nós temos que ser cada vez mais especializados. Porquê? Porque nenhum de nós somos iguais, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem necessidades de uma coisa, outra há de ter necessidades de outra, e não podemos generalizar nem normalizar.
tentar, temos cada vez ir mais ao encontro daquilo, não que as pessoas querem, porque muitas vezes elas querem uma coisa e nós sentimos que ela tem necessidade de fazer outra. E tocaste num ponto importante, que é, e isso entra nos achismos, na minha opinião. A pessoa quer fazer uma coisa, mas depois recebem um feedback que acham que têm que fazer outra. É um Hum, prato do dia. E esse achismo, por vezes, é desenvolvido tendo em conta coisas que se vê na internet, acima de tudo. Há muito aquela cultura ainda de pesquisa na internet, de aquele influencer que consegue ter mais treinos e tem um corpo incrível, ou de biquíni, aquele influencer é incrível, tem mais credibilidade, por vezes, do que os próprios profissionais, que não têm tanto aquele culto do corpo. Mas também, na minha opinião, agora como formador, eu acredito que até os próprios instrutores ou profissionais neste momento estão no mercado, muitos deles vão a esses influencers buscar exercícios. E aqui o que me deixa mais triste é, não, nós temos é que ir até à parte fundamentalista, à parte das guidelines, aquilo que já existe, onde se encontra a formação, onde se falar com formadores especializados e não só, mas temos que parar de achar e temos que ter mais certezas. E a certeza só vem com conteúdo técnico, com formação técnica. Eu concordo contigo. Eu acho que na sociedade que nós vivemos hoje, nós temos tanta informação, tanta informação, tanta informação, que todos nós pensamos que aquilo é formação, mas não é. O facto de teres muita informação disponível, tens de ter uma grande capacidade, se calhar melhor do que tinhas há 30 anos atrás, quando ias às Bíblias e aos Atos à procura. Hoje em dia não, tu tens tanta informação que tens de ter uma maior capacidade de triagem do que é que está ali a existir. Para mim, qual é o grande problema desta nova geração com esta informação toda? Não consegue fazer uma triagem. Daí, para mim, ser tão importante esta formação contínua, formação inicial, seja aquilo que for. Para quê? Se tu fores uma pessoa e tu lidas todos os dias com alunos e és formador e sabes melhor do que eu, se tu tiveres uma boa formação de base, uma boa formação contínua, tu rapidamente vais perceber que aquela informação que tiras do influencer, de um TikTok, de um Instagram ou de um Facebook, rapidamente vais perceber que é má informação. É informação, está tudo bem. Isto é como a TVI, como a SIC, eles dão a informação que querem. Cabe-nos a nós fazer aqui um pensamento crítico. Epá, se calhar isto não é bem assim. E eu sinto que, neste momento, o que está a acontecer muito, o paradigma geral dos instrutores, é que recebem tanta informação que não conseguem digerir e passar isto para o se é credível ou não. Isto acontece como? Quando tens uma formação base, já falei isto contigo várias vezes, quando uma pessoa tem uma formação forte, quando uma pessoa sabe aquilo que está a fazer, é difícil uma pessoa que vem de outra área conseguir chegar ao pé de ti e dizer que não é assim. Tens que me dar argumentos, explica-me porque é que não é assim. E sabes melhor que eu que muitas das vezes nós somos aniquilados pelo influencer, pela uma apresentadora de televisão, como já aconteceu, em que escreve 5 livros a fazer exercício, babapá, e nós não temos essa capacidade de dizer assim, não, cara amiga, vais-me explicar cientificamente o porquê. E nós pecamos aí nesse aspecto. Então, tu como gestora, qual é que foi a última formação que investiste para a tua equipa? Recordas-te? Há 15 dias. Foi o quê? Há 15 dias investimos fortemente numa formação, por exemplo, de personal trainers, onde o foco não era o personal trainer, sim, não era, mas era essencialmente de que forma é que nós podemos trabalhar de uma forma individual ou de uma forma generalizada com os nossos sócios, clientes, alunos, aquilo que tu queiras pensar. E o que é que sentiste nas equipas após? O que é que aconteceu? Estás a medir isso, não? Quase Sim, certeza. por exemplo, Ricardo, para tu perceberes, quem deu a formação, deu-lhes algumas ferramentas que, de uma forma geral, nós vimos aquilo com os TikTokers e com os Instagramers e por aí fora, e o mais giro de tudo foi uma formação dura, foi durante um domingo inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite, don't stop. Ainda fizemos um churrasco à mistura, Mas acabou com o churrasco. com os meus churrascos. Acabou com o churrascozinho, foi muito giro. E o mais giro de tudo é que na segunda-feira a seguir, não posso dizer que seja 100%, mas 90% das pessoas que estiveram nessa formação, que praticamente foi a equipa inteira, estavam a aplicar algumas coisas que aprenderam e, engraçado, os sócios, os alunos, adoraram aquilo que aconteceu. Ou seja, quanto mais ferramentas nós proporcionamos às nossas equipas, maior é a nossa margem de erro, não tenho dúvidas nenhumas, mas também é a nossa maior margem de progressão. Porquê? Porque nós não conseguimos progredir sem errar. Mas para errar, temos de ter a formação, temos de ter alguém que nos vai dizer, atenção, olha, isto vai correr mal, mas se correr mal, eu estou aqui para vos ajudar, não se preocupem, estou a ver? E eu acho que é
uma das lacunas que existe no mercado. É as pessoas, como têm tanto medo de falhar, não vão à procura da formação. Porque se eu estiver naquela fase da anarquia, está tudo bem, pá, zona de conforto, não me chatei, não me chateis, deixa de estar assim. Agora, se eu te vou pedir um bocadinho mais, ai, 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 não quero, depois vou atrás dos achismos. Isso é verdade. E algo que eu sinto muito também, agora de uma forma global até, é que as bases, por vezes, não estão sólidas e existe uma procura muito ativa por tudo o que é externo, excessivo, o compreender especificidades de algumas metodologias, enquanto não se desenvolve efetivamente o que é um conhecimento básico, a aplicação de conhecimento básico, a explorar mais, ter mais formação no básico, como por exemplo, olha, a avaliação física e prescrição de exercício, periodização de treino, e uma coisa ainda melhor, que é como falar com a pessoa, não é? O coaching, o saber estar, o saber falar também, sinto que há necessidade. Criar ligação, às vezes basta criar esta ligação. Hum, hum, Tu sentes isso tão bem como eu, Ricardo. Uma pessoa ir a um ginásio, epá, aquilo não é confortável. Primeiro, vais ter que despir. Vais ter de despir uma roupa que não é a tua roupa normal. Vais-te expor. Se fores um bocadinho mais gordo ou um bocadinho mais magro, estás exposto a uma situação que já não é o teu normal. Se vais apanhar um instrutor ou um professor que por si só já seja uma pessoa rude e acha que é o dono do mundo, sem ter conhecimento para isso, temos aqui uma barreira gigante. Pronto. E logo aqui criamos aqui uma barreira em que, à partida, eu vou-te dizer, eu não quero isto, ou isto não presta. Uhum. E nem sequer tive um conhecimento, nem sequer tive uma experiência. E como não tive essa experiência, eu vou dizer que isto não presta. Não tive a experiência. Se quebrarmos esta barreira com a formação, com o conhecimento, com a prática, o treino de fazer isto, eu tenho a certeza, não é, estou convicto, eu tenho a certeza absoluta que os próximos anos que possam vir são anos de ouro e vindouros para o mercado do fitness. Agora, eu também percebo que isto é um investimento grande para um gestor, não é? Se nós tivermos informação contínua de 15 em 15 dias ou todos os meses, isto é um encargo grande. Mas para ter um encargo tem que ter um retorno. E nem sempre agora, também, passamos para o outro lado, Uhum. as pessoas que estão do outro lado conseguem perceber qual é o nosso papel enquanto profissional da área do fitness. O quanto importante é terem uma avaliação, o quanto importante é terem uma prescrição de treino, o quanto importante é terem alguém na sala, nem que seja a fazer de mirone, a ver o que é que se passa na sala, para te poder ajudar. E tu sabes tão bem como eu que existem pessoas que entram no ginásio e dizem: eu não preciso de ninguém para me ajudar. E a primeira pergunta que eu lhe faço a ele: há um dia que você vai precisar. Te garanto que não vou precisar assim. Vai. Nem que seja naquele dia em que ele está com uma constipação brutal, com uma gripe, caiu, magoou-se, torceu um pé, ele vai chegar ao pé e vai me perguntar: João, desculpa lá, o que é que eu posso fazer que eu estou mal do pé? Tu não precisavas de mim, agora estás a precisar de mim. Pronto, e é aqui que a gente tem que desbloquear estas situações todas com a formação. Concordo, acho que sim, acho que há muito achismo e com essa bola voltamos a entrar na nossa conversa, que é o achismo, que é um achismo perigoso, em que os utilizadores, não é, os sócios, os utilizadores dos ginásios acham que não precisam de ninguém porque existe tanta informação, como tu dizes, que é mais desinformação do que informação, que acabam por fazer o próprio plano de treino. E dou-te um exemplo muito, muito engraçado. Ontem tive a fazer uma avaliação num local onde trabalho, onde um senhor, 52 anos, decidiu ir para o ginásio e sentia-se bem com o plano de treino que ele autoprescreveu-se ele próprio e pronto, estava lá na clínica a reabilitar uma lesão de uma ruptura do supraespinhoso porque decidiu fazer repetições até não dar mais, que ele adorava, sentia-se bem, até ao momento que criou uma lesão. E a realidade é essa, e a conversa que nós tivemos foi essa, acha-se tanto que sabe-se tudo neste momento, que é difícil também respeitarem o profissional. Porém, cabe-me também dizer que, infelizmente, há profissionais que não demonstram aquilo que sabem porque também ficam estagnados. E acabamos por ter, às vezes, numa sala de exercício, certas pessoas que não são profissionais, mas que pesquisam, investigam, estão atrás das tendências, compreendem o que é os novos trends, o que é que pode ser feito ou não, e de repente desarmam os profissionais com respostas ou perguntas que o profissional fica ali, não Mas sabe é o que eu que dizia há dizer. bocado, Ricardo, quando a formação, quando não tens uma formação forte, é muito fácil eu desmembrar-te aqui na hora. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu não percebo nada de carros, de automóveis. Se eu estiver a falar com um engenheiro mecânico, eu não tenho argumentos para ele.
Mas é que nem pensar, eu gosto muito de carros, sei o que é potências, sei não sei o quê, pergunta-me qual é o carro que tem não sei quantos, eu sei. Agora, se eu aprofundar aquela matéria, eu não tenho argumentos para eles. Se ele começar a falar em cambotas, ou como é que se chama aquilo, ou pistões, ou o que é uma explosão, não sei, eu não tenho argumentos nenhuns para ele. E por muito que eu possa ler as revistas todas que possam ter aí, se ele for um bom engenheiro, não tenho argumentos para ele. Eu sinto que na nossa área, muitas das vezes, nós também não temos esses argumentos porque as próprias marcas não querem que isto exista. Ou seja, tu sabes o quanto é difícil uma pequena marca, como é o ginásio de Setúbal, sobreviver no mercado. Quando nós temos 2 ginásios numa zona regional e, por exemplo, não é uma crítica destrutiva, altamente construtiva, ainda bem que existem, as grandes cadeias low cost, onde tens 70 clubes, 47 clubes, é difícil nós marcarmos a nossa presença enquanto, por exemplo, marca enquanto referência. Porquê? Se tiveres 70 marcas a caminhar naquela direção, é difícil para os instrutores todos que estão à volta se empregarem. Imagina, cada clube se tiver, não posso dizer 10 como nós temos, que são muitos, não é? Para um low cost. Cada clube se tiver um instrutor, são 70. Nós, por exemplo, temos 12 instrutores. Só para fazer rota de sala em 2 clubes. Ou seja, como é que nós vamos conseguir explicar aos instrutores de que o caminho pode ser aquele? Formação, avaliação, prescrição, acompanhamento e proximidade. Como é que nós vamos conseguir fazer isto? Quando tu abres um recrutamento, o formato já é aquele. Porque é que eu preciso de saber o que é uma avaliação física, o que é um plano de treino, o que é uma prescrição, o que é uma pessoa com diabetes 1, com diabetes 2? Porquê? Eu sou o segurança da sala, não estou a fazer mais nada. Isto também, tua visão, não é? Como toda. também aperta, isto também sufoca um bocadinho as marcas, porque às tantas tu sentes que o caminho é aquele, mas depois tens 70, vá lá, clubes, marcas a dizer que o caminho é aquele. E é difícil tu dizeres, olha pessoal, bora para a formação. Mas eu no outro lado ganho o mesmo, não tenho que me chatear. É como eu digo, é a tua visão como gestor. Eu, por acaso, ponho um pouco na situação desses elementos que estás a falar, que seguem, lá está, guidelines e regras dos próprios modelos de negócio, que são variáveis e cada um tem o seu modelo de negócio. Mas, efetivamente, mesmo esses colegas que fazem, não é seguranças, mas estão ali de uma forma menos ativa e mais passiva, eles têm sempre uma responsabilidade. Mas até mesmo essa responsabilidade que têm, mesmo que seja mínima, tem que ter conhecimento. Não vejo a questão da presença de um profissional sem ter conhecimento, no sentido de dar apoio efetivamente no mercado. Aqui mais uma questão que eu quero te fazer. Tu como gestor, não é? Como é que tu vês a tua distribuição de income? Tu falaste bem da questão do investimento que é feito na formação. Como é que tu vês essa tua distribuição ao longo do ano, tendo em conta que a tua equipa é uma equipa polivalente, porque tu tens piscina, tu tens fitness, tu tens personal training, tu tens sala de exercício, tens avaliação física, ou seja, tu tens uma polivalência muito grande. Tu fazes o quê? Um planeamento anual da formação, tu tens um planeamento das áreas que queres distribuir, a tua coordenação ajuda. Como é que tu fazes este Ricardo, planeamento? nós nos nossos clubes nós temos tudo dividido por departamentos e temos um gestor de projeto no meio disto tudo. E somos só 2 clubes. Cada um clube tem perto de 1.100 sócios e o outro clube tem perto de 1.400 sócios. Estamos a falar num universo de 3.000 sócios neste universo, o que não é muito, mas também já não é pouco. E como é que nós estamos organizados neste sentido? Nós estamos com 5 departamentos, cada departamento é responsável por uma área que para mim, que para nós, enquanto coordenação, são cruciais no mercado no fitness, que é aulas de grupo, sala de exercício, personal trainer, atividades aquáticas e depois temos aqui, para mim tem que fazer parte do fitness também, que é a nossa parte comercial e a nossa parte de recepção. Tens razão, não falámos disso, mas também é soft skills, o atendimento. É fundamental. Bem, imagina, bem visto. Já te vou agarrar na parte da recepção e da parte comercial. Para mim, qual é a visão que a gente deve ter e não encaminhar as pessoas para o fracasso, para o insucesso? Primeiro, aulas de grupo. Não há nada a dizer, porque quem quer aulas de grupo com qualidade, acho que, acima de tudo, além de ter uma formação, tem que ter uma formação contínua. Eu tenho colegas meus, eu neste momento estou como responsável como gestor, mas a minha vida sempre foi dar aulas. Fizeram um curso comigo e durante 30 anos não se atualizaram. Para teres a noção, eu ainda tenho colegas meus que dão aulas de grupo, por exemplo, de costas para os alunos. Hoje em dia, e tu como formador sabes, que é impensável, não é? Dar aulas de forma de costas para os alunos é... Passa à frente, vamos embora.
Passa à frente, vamos embora. Segundo, sala de exercício com avaliações e prescrição. Acho que é fundamental. É como tu ires ao médico e tu dizes ao médico: olha, sou doutor, eu acho que estou doente. Eu acho que devo tomar isto e isto, eu acho que devo fazer isto e isto durante a semana. E aqui é um bocado isso, que é, tu montas uma avaliação, fazes uma prescrição e tens de ter conhecimento para quê? Para o sócio não ter argumentos para dizer, não, eu acho que esse não é bom para mim. Tudo bem, você acha que não é bom, mas olha, eu vou-lhes prescrever este, quer fazer, quero. Não quer fazer, está no seu direito. É como o médico, dá-me medicação, eu se quiser tomo, se não quiser não tomo, fica ao meu critério. Depois temos o personal trainer. Para muitas cadeias e clubes, sem dúvida que é uma fonte de receita secundária e é um filão a nível financeiro. Eu, para mim, enquanto gestor e dono das minhas marcas, eu acho que o personal trainer tem que ser um serviço de excelência. E enquanto nós não olharmos para o PT como um serviço de excelência, aonde? Na formação e no acompanhamento. Vamos ser uns meros bananas que estão a fazer de quê? De acompanhamento a uma pessoa, que estão a fazer de, olha, não se esqueça, hoje vai ter que treinar, está bem? E não passamos daquilo, porque não é um serviço de excelência. Como não é um serviço de excelência, é um serviço pago. Depois temos atividades aquáticas, que têm todo aquele universo que está dentro da água, que tem que ter uma formação gigante, porque é tudo diferente do que existe em terra, desde tempos, desde exercícios, desde horas que estão expostos àquele meio aquático que é super agressivo, tem que haver formação disso também. A qualidade da água, a qualidade do ar, tudo isso tem que estar formação nesta gente toda. E depois a última, como eu te falava, que é o pessoal da recepção, e o pessoal que é consultor comercial, que é comercial. Isto para te dizer porque é importante eles terem esta formação. Imagina que te aparece uma pessoa que teve um acidente, está em fase de recuperação, e vai para o ginásio. E o que é que um consultor faz? Esfrega as mãos. A primeira coisa que vai fazer é vender um PT, o plano mais caro, o PT mais caro, tudo mais caro. E se nós tivermos aqui uma formação capaz de dizer à pessoa, atenção, olha, você está numa fase de recuperação ainda, você não está curado. Você se calhar, provavelmente, o que eu tenho que fazer é, eu fico com o seu contacto, daqui a 6 semanas, nós voltamos a ligar para si, sabemos como é que você está, e quando você tiver uma alta médica, venha ter connosco. O médico mandou vir para o ginásio. Ah, não, mas eu acho que devo vir. E é aqui que a gente também pode apostar nessa formação. Acho que faz sentido começar a olhar neste sentido também. Às vezes, para mim, os vendedores faz lembrar um bocadinho o pessoal que trabalha nas agências de viagens. Você vai para ali, que aquilo é lindo, fantástico, tu perguntas, já lá teve? Não. Assim, mano, a sério? Mas por acaso é engraçado tu pegares nessa área porque a cara de um ginásio normalmente é a recepção e o consultor comercial, não é? São duas equipas que, na minha opinião, acho que são, não é, atenção, a palavra é forte, mas não é isto bem que eu quero dizer, que são menosprezadas, no sentido de são sempre os últimos a ter formação, são sempre os últimos a terem a atenção que realmente necessitam de compreender como estar e falar e atender. E acho que sim, acho que ainda bem que vês dessa forma, porque as equipas têm que ser formadas, as equipas têm que ser informadas, porque são a cara do negócio. E às vezes a pergunta que eu faço é como é que tu queres ver o teu negócio representado? Não é só porque quando já é um sócio, depois passa a ser feito pelos instrutores. A recepção é welcome, mas no início de uma adesão, a primeira cara é sempre a recepção, que depois vai chamar o consultor comercial, e caso o consultor comercial, por exemplo, não esteja lá ou o formato de negócio seja diferente, é a própria recepção que inclusive tem que interagir com este novo prospect, na realidade. Ricardo, eu acho que todos os departamentos dentro de um clube de fitness, dentro do ginásio, são super importantes. Dentro das suas características, acho que são importantes. E sem dúvida que cada vez mais, para mim, e fugindo agora e contrariando a tendência do mercado, especialmente dos low costs, em que se retira toda aquela parte de recepção, do seja bem-vindo, precisa de ajuda, é um modelo de negócio, está tudo bem, não há crítica nenhuma, é aquele modelo de negócio. A pergunta que eu faço é, será que as pessoas estão formatadas para isso? Se calhar não, mas isso é um problema que tem que vir crescer com o nosso crescimento na área do fitness. Agora, sem dúvida que dentro do ginásio, tradicional como nós somos, como os clubes que nós temos, é uma área fundamental. Olá Ricardo, está tudo bem? Como é que se sente hoje? Como é que está? A tua sua filha hoje não vai à natação porque há algum problema? Ou seja, esta proximidade é importante. E depois é outra parte da formação. De que forma é que eu consigo ter formação
dentro da área do fitness, não tem que saber o que é um trapézio, qual é o movimento de um quadríceps, o que é uma mitocôndria. Não, tem que saber algumas coisas importantes de que, por exemplo, é uma das grandes guerras que eu tenho. Qual é a diferença do body pump para o pump? Qual é a diferença do body combat para o combat? O combat é uma cena. O Body Combat é um programa que existe, que tem definido, tem regras, tem periodizações, que tem planificações trimestrais. E se, por exemplo, quem está na nossa área comercial, quem está na nossa recepção, não sabe distinguir o que é um combat de um Body Combat, vamos ter problemas mais à frente, não é? Porque combat toda a gente pode fazer. Body Combat só podes fazer tu, que és instrutor, que tens formação de 3 em 3 meses. E é aqui que a gente começa a ter as grandes guerras. Na formação, não só específica dos instrutores, mas também geral, que tem a ver com o resto do staff que existe connosco. Olha, João, obrigado por esta conversa, acima de tudo. Obrigado por aquilo que tens feito pelo mercado do fitness. 30 anos a tentar mudar vidas, não é? Na realidade. Foi uma boa conversa, acho que temos que conversar mais vezes. E para estar com calhau. Medo. Não, bacalhau, sempre disponível, estamos sempre prontos para isso. Sim, ó Ricardo, e às vezes é difícil neste mercado. E agora para termos aqui a nossa conversa, sabes que o Lamborghini, quando vai ter com o Ferrari, a lhe dizer que tinha uma proposta para melhorar a marca dele, que era neste caso, eu não percebo nada de carros, mas gosto, queria mudar o sistema de caixa de velocidades e embreagem. O Ferrari disse-lhe que ele era construtor de tratores, que se dedicasse à área dele. Hoje em dia a Lamborghini é uma marca de referência a nível do fitness, a nível, a nível dos automóveis. E quem sabe, se eu continuar com esta minha pancada de que acho que o fitness pode ser uma coisa feliz, contente, e possa ser um Lamborghini daqui a uns anos. Vou estar a ver. Conto com o teu apoio, Ricardo.